Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome é Paulo, sou coordenador do grupo de oração Som da minha comunidade nessa Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Lucas 14, 1 e de 7 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes os primeiros lugares. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje vem nos trazer uma reflexão muito importante para nós, cristãos. Que o Senhor, preocupado ali, quando ele chegou aquele casamento, e viu as pessoas tomando os primeiros lugares, buscando somente ali ficar à frente. Então o Senhor, ele, até mesmo para os seus, ele se preocupava muito mais com os seus, e advertiu aquelas pessoas, contando aquela parábola, para não buscarmos os primeiros lugares, buscar os destaques da vida. O Senhor nos chama a servir mais. Ali ele diz ali para a gente servir mais do que ser servido. A gente buscar a humildade, buscar os últimos lugares para que a gente não passe por um momento de humilhação. Porque imagine você estar num lugar, sentar ali na frente, de repente eu disse: levante aqui, que aquele que chegou ali que é o mais importante. E às vezes nós damos importância muito mais às pessoas, né? A gente tem dado importância às pessoas e temos fazendo diferença. É isso que é a palavra. Nós estamos fazendo diferença entre as pessoas. Acepção de pessoas, e o Senhor não faz. Ele não faz distinção entre as pessoas, quem pode mais, quem pode menos, quem é mais rico, quem é mais pobre. O Senhor trata nós, cada um, de maneira igualitária. Buscamos sempre aparecer, né? A gente sempre busca aparecer. A gente busca sempre se aparecer, chegar nos lugares, bater foto, postar que você está em lugares. Não necessariamente que você não possa fazer isso para registrar, mas não para se aparecer, não para se elevar, para demonstrar que você tem mais do que o outro. Não tem nada você registrar aquilo para que você, até você mesmo olhando assim: eu estive em tal lugar assim, mas não para menosprezar, não para rebaixar ninguém. Né? E o que fazemos a escondida é muito mais importante para Deus. O que fazemos mostrando, chegar nos lugares, bater foto porque está entregando um alimento e apertando a mão de uma celebridade. Não, o Senhor quer as coisas mais escondidas, as coisas que a gente faz sem ninguém estar olhando. A palavra nos alerta sobre a vaidade, né? Muita vaidade, que eu queria aparecer mais, ser muito vaidoso, e roupas finas, roupas de primeira, e eu que eu comprei uma roupa assim, que eu comprei um sapato assado. Não tem nada demais você comprar, você ter aquilo que é bom, mas não querer demonstrar com aquilo menosprezo ao outro, porque mostrar que você tem mais do que o outro, né? Quem merece aparecer é Deus, com certeza. O Senhor merece aparecer muito mais do que nós. Né? O Senhor nos pede para buscarmos sempre os últimos lugares, buscar a pequenez, buscar a humildade. Então isso que o Senhor hoje ele nos pede nessa leitura, né? Que sejamos, né?
que não sejamos exaltados, porque quem merece ser exaltado é Cristo. Jesus Cristo que merece ser exaltado. Na leitura de hoje, né, da primeira leitura de hoje, veja só o que é que Paulo nos fala. Paulo nos fala assim: segundo a minha vida, segundo, segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de coroar de vergonha. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo diz que ele prefere que Jesus mais apareça e ele que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é ganho. Então, meus queridos irmãos, que temos essa mentalidade de sempre buscar os últimos lugares e buscar a humildade e servir a Cristo de coração. Amém.